Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia para você. Incomum isso, né? Dizer bom dia para você. Geralmente a gente diz boa noite. Mas sabemos que o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Estamos felizes de estar aqui nessa manhã. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 17, para a gente ler o versículo número 4. Mateus capítulo 17, verso número 4. Pode deixar aqui esse vídeo, por favor. Mateus capítulo 17, verso 4. Amém? Vocês encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Bom dia para quem está em casa também. Preferiu estar em casa, não tem problema nenhum. Mas diz aí Mateus capítulo 17, versículo 4, vamos ler juntos? E Pedro respondendo, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Amém? Meus irmãos, é bom nós estarmos aqui. Estamos aqui nesse domingo de manhã. É bom nós estarmos juntos como povo de Deus, como igreja. É bom nós podermos nos reunir como corpo de Cristo nessa manhã. É bom nós sermos a igreja de Jesus, não é, irmãos? É bom termos irmãos que congregam conosco, não é verdade? Quem aqui já foi socorrido por um irmão em qualquer área da sua vida? Um telefonema, uma oração, um dinheirinho que você estava precisando? Então já marquei sua mão, sei para quem pedir. Amém. E eu queria que você deixasse sua Bíblia em cima, aberta, em cima do seu banco. E queria que você ficasse de pé mais uma vez. A gente vai cantar um cântico e nós vamos ter oportunidade aí de falarmos isso para o nosso irmão e declararmos isso no mundo espiritual também, que é muito bom nós estarmos aqui nessa manhã. Bom estarmos aqui louvando a Deus, exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Aleluia. Podendo exaltar santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Eu queria que você se movimentasse, saísse do seu lugar para abraçar pessoas que talvez você não abraçasse, porque você senta perto e no lugar, a gente costuma sentar em lugares específicos, né? O Fabinho trocou de lugar hoje, ele senta ali, né? Enquanto a gente canta, eu queria que você desse uma volta aí pelo templo, abençoando e profetizando que é bom nós estarmos juntos essa noite. Pode fazer isso em nome de Jesus. Estamos aqui louvando a Deus. Amém. Podendo exaltar seu santo nome. Amém. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar
nunca falte para nós. Continua mais um pouquinho aí. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Vamos levantar as nossas vozes para pedir essa bênção do Senhor. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Vamos levantar as nossas vozes para dizer ao Senhor. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Aleluia. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. A igreja diz: Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que esta união Você pode levantar as suas mãos. nunca falte para nós. Estenda as suas mãos sobre as pessoas. Deus venha nos abençoar e que esta união Aleluia. nunca falte para nós. Vamos mais uma vez dizer isso ao Senhor. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Nunca estamos só se estamos na igreja, irmãos. Nunca estamos só se nós estamos no Senhor, porque somos uma família e uma família de muitos irmãos. Amém, irmãos? Que gostoso nós podemos saber que nós temos e somos e fazemos parte de um povo, do povo de Deus que caminha em vitória todos os dias da nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia então, em Mateus capítulo 28. Nós vamos meditar nessa manhã. Se eu falar à noite, você me perdoa, tá? De manhã a gente dá aula de escola bíblica, tá bom? Mateus 28, a gente vai meditar em 10 versículos do Evangelho de Mateus, do versículo número 1 ao versículo número 10. E muitos de nós estamos acostumados a estar na igreja pelo domingo à noite, e tudo bem, é uma escolha que a gente faz, e talvez seja possível estar na igreja só no domingo à noite, mas nós nos reunimos também aqui na igreja todos os domingos de manhã, para adorarmos a Deus através do estudo da palavra de Deus, né? E pensando nisso, que é incomum nós estarmos num culto no domingo pela manhã, eu me lembrei desse texto que eu queria compartilhar com vocês essa noite, nessa manhã, que diz assim, acompanha aí na sua Bíblia: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos.
Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, e eis que assim vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Amém? Queria que você lesse comigo, se você puder, o versículo de número 6, para a gente proclamar juntos essa verdade. Vamos lá? Ele não... Amém. Você poderia dizer comigo: Jesus Cristo já ressuscitou? Jesus Cristo já ressuscitou. Glória a Deus por isso, irmãos. Meus irmãos, nós acabamos de ler o relato de uma semana, do final de uma semana difícil para os discípulos, porque é uma semana de grande perseguição, uma semana de grande luta para esses homens que seguiam a Jesus. E talvez, na sexta-feira, o grande ápice da perseguição e da dor, quando Jesus foi crucificado naquela cruz, E talvez, meu irmão, você esteja aqui nesse domingo de manhã, assim como as mulheres foram ao sepulcro, talvez você esteja aqui, também tenha vivido uma semana difícil. Eu não vou perguntar a você se você teve uma semana difícil, mas talvez você também, como homem de Deus, como mulher de Deus, tenha vivido uma semana difícil. E talvez estando aqui no culto hoje de manhã, também está sendo difícil. Talvez está sendo incômodo, desconfortável. Talvez você quisesse estar na sua casa, ou você quisesse estar em outro lugar. Talvez você, como os discípulos, esteja vivendo uma semana que talvez o domingo trouxe frustração, porque é isso que os discípulos estão vivendo. Eles viviam um sonho. Jesus morreu na sexta-feira, e o que ficou no coração deles, a Bíblia diz que eles estavam trancados, com medo dos judeus. O que ficou foi frustração. Então eu quero dizer a você que talvez está tendo o findar de uma semana difícil. Quero dizer a você que Jesus já ressuscitou para o nosso bem. E é tão interessante essa palavra, que nós encontramos os discípulos, depois de uma semana difícil, num domingo pela manhã, recebendo uma notícia de grande alegria, de que aquele que eles achavam que havia morrido, não morreu, ou melhor, morreu e ressuscitou. E aquilo que era uma grande tristeza, num domingo se transforma em grande alegria. Meu irmão, quem sabe não é hoje que o Senhor vai trazer grande alegria ao seu coração. Talvez você viveu uma semana difícil, mas talvez hoje Jesus trouxe você à casa do Senhor, à igreja, para você sentar do lado dessa pessoa bonita que você está sentada aí, para que você possa viver a alegria de um domingo pela manhã, porque o domingo pela manhã também traz alegrias para nós. Não traz, Lucimere? Traz alegrias, nem que seja dormir mais tarde, até mais tarde, traz alegrias. Então o que eu queria compartilhar com você é um pouco disso, dessa experiência dessas duas irmãs, dessas duas Marias, Maria Madalena e Maria, mulher de Cleofas. E pensei em algumas coisas para o nosso domingo de manhã, do jeito que aquelas mulheres, pelos olhos delas, pela experiência que elas viveram num domingo de manhã, talvez também sejam alegrias e experiências que nós também fomos chamados a ter nesse domingo de manhã. E são poucas coisas, e a gente vai celebrar a ceia do Senhor. O versículo número 1, ele diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana,
Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Versículo 1. A descrição desse domingo começa dizendo que o sábado já havia passado. E eu nunca parei para pensar nisso, que isso pode ser mais do que temporal, pode ser mais do que 24 horas, pode ser mais do que só sair do sábado para o domingo, que é algo natural. A Bíblia começa essa história da ressurreição de Jesus dizendo passado o sábado. E fiquei pensando, irmãos, que é muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, porque o sábado também passou para mim e para você. Amém, irmãos? Amém. Ah, pastor, que besteira, que obviedade você falou. É óbvio que passou o sábado. Mas se você for estudar um pouquinho mais e pensar um pouquinho mais sobre isso, o sábado para o judeu e para a religião judaica era o ápice da sua espiritualidade. Tanto que no sábado eles não poderiam trabalhar. O que nós temos como domingo, eles tinham como sábado. O sábado era a demonstração, e para o judeu era a aliança que Deus havia feito com eles. Agora Jesus, ele vai ressuscitar num domingo de manhã, e a Bíblia faz questão de dizer que o sábado já passou. E eu escrevi assim, meus irmãos, que é bom nós estarmos aqui, porque nós participamos de uma aliança superior à que foi imposta para os judeus. Porque se eles adoravam no sábado, se o sábado era o centro da sua vida espiritual, nós agora vivemos não mais no sábado, mas nós vivemos numa nova aliança, de que Jesus habitou e fez morada dentro de mim e de você, através do Espírito Santo. Então a primeira coisa que esse domingo de manhã revela para essas mulheres e para nós nessa manhã, é que nós estamos vivendo num tempo da graça, que se os judeus viviam no tempo da lei, do talião, do olho por olho, dente por dente, porque era assim, nós agora vivemos e habitamos numa nova aliança e num novo tempo, o tempo da graça. Você pode repetir comigo? O tempo da graça? E no tempo do sábado, no tempo do talião, no tempo do Velho Testamento, você deveria ser responsável e você deveria satisfazer muitas e muitas regras para que você pudesse se aproximar de Deus. Você teria que vestir um certo tipo de roupa para ir ao templo. Você teria que levar uma oferta, alguma coisa para ir ao templo, senão você não seria aceito. Você teria que se mostrar para o sacerdote teria que orar por você, para que você fosse aceito. Mas graças a Deus, meus irmãos, que em Cristo Jesus, nós fomos livres de tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, de todas as ordenanças, de todos os rituais, de tudo aquilo que vagamente era uma sombra de nos aproximar a Deus. Hoje nós estamos aqui e a graça de Jesus é suficiente para nós. Então o sábado já passou na nossa vida também. Nós não vivemos guardando dias, não vivemos guardando horários, nós vivemos amparados, governados e direcionados pela graça do Senhor que está sobre a nossa vida. Amém, irmãos? E você, de verdade, você não precisa fazer mais nada, você só precisa ser crente. Você só precisa ter recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora, você não é mais um religioso, cumprindo uma tabela religiosa. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Alegra o teu coração isso? Alegra o teu coração disso, saber que você é filho? A gente canta aqui, não somos mais escravos, somos filhos de Deus. E que verdade é essa expressada num domingo de manhã, que elas não viviam mais debaixo da lei do sábado, mas viviam debaixo da lei da graça, do amor de Deus por mim e pela sua vida. O sábado, ele prenunciava a lei, o domingo traz para nós a graça. E Romanos diz o seguinte: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Quem já teve uma experiência de salvação com Cristo aqui, diga amém. Amém. Então, meu irmão, você está vivendo então no tempo da graça, e glória a Deus por isso. É uma alegria nós estarmos e percebemos que num domingo de manhã
nós nos reunimos por causa da graça do Senhor que está sobre nós. Segundo lugar, a Bíblia diz que passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, vocês leram aí? Maria Madalena e a outra Maria. A Bíblia não fala quem era a outra Maria. Madalena vocês conhecem, não é verdade? Madalena era aquela prostituta. Sabe, irmãos, Jesus ama a gente que o mundo despreza. É por isso que você está aqui hoje à noite, porque Jesus ama você, mesmo que todo mundo te despreze. E essa mulher, Maria Madalena, era uma prostituta, era uma mulher endemoniada. Vocês sabiam que a Bíblia diz que de Maria Madalena, Jesus expeliu 7 demônios? Vocês sabiam disso? Irmãos, os demônios são reais, viu? Os demônios são reais. A Bíblia diz que Jesus expeliu dessa mulher 7 demônios. Mas tem uma outra Maria. Essa outra Maria é a Maria, esposa de Cleofas. Essa mulher, essas duas mulheres, elas são completamente diferentes. Porque Maria Madalena é uma prostituta, uma ex-prostituta, de onde saíram demônios, uma mulher de classe humilde, uma pessoa sem currículo, uma pessoa sem referências, sem posses. Essa é a Maria Madalena, mas tem a outra Maria. A outra Maria é uma mulher muito bem casada, com os seus filhos, é uma mulher de posses, é casada com um homem importante daquele tempo, naquele momento, de um homem temente a Deus. Ela é uma mulher temente a Deus. Não diz a Bíblia que nunca ela teve um problema espiritual, que nunca ela precisou passar por uma sessão de libertação. Não. Nós olhamos para essas duas mulheres e nós encontramos um segundo motivo de que porque é bom nós estarmos na igreja num domingo de manhã ou em qualquer outro momento. É que apesar das nossas diferenças, em Cristo Jesus nós somos um. Amém? Duas mulheres completamente diferentes, mas unidas pela sua devoção e pelo seu amor a Jesus. E elas foram juntas, meus irmãos. E eu não entendo porque tantos e tantos sentimentos fazem divisões dentro da igreja. Porque você pode pensar de um jeito, agir de um jeito, gostar das coisas de um jeito. E eu não sei você, mas eu tenho o meu jeito e gosto das coisas do meu jeito. Do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Olha, mas só que tem uma coisa, eu não mando ninguém fazer. Eu faço. É diferente. Me livrar da minha mulher. Pessoal, você tem seu jeito. Se é bom, se é ruim, e às vezes seu marido, alguém que está perto de você, mas tu é chato, hein? Mas como tu é detalhista, como tu é isso, como tu é aquilo. Você tem seu jeito, você tem seus gostos, tem a coisa que você gosta, tem o tipo de liturgia que você mais gosta, tem o tipo de música que você gosta, tudo bem. Só que tem outra pessoa e ela tem gostos diferentes do seu, até dentro da igreja. Você gosta de paredes pintadas de preto, outra pessoa gosta de paredes pintadas de branco. É por isso que aqui a gente tem um pouquinho de cada, para agradar todo mundo, né? Pessoal, não importa o que você gosta, importa que Cristo nos une. Não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você é menos gordo ou mais gordo, não importa. Não importa se você é branco, se você é negro, não importa se você veio do Nordeste, se você nasceu em São Paulo, não importa. Aqui nós estamos como uma família, a família de Deus. E é bom a gente poder olhar para os lados e ver gente tão diferente de nós e podermos saber que nós somos irmãos em Cristo Jesus. Amém. Ô Robert, de onde você veio? Você é de Ribeirão Preto? Mas você é de onde? Natural de onde? De São Paulo. Tem algum baiano aqui, gente? Você viu esses dias lá, os caras da Copa lá, nem sei aonde lá, o cara falou, quer ver como tem baiano aqui? E o cara deu um grito e os outros responderam de lá.
Pessoal, que gostoso é nós podermos saber que não importa de onde nós somos, quem nós somos, qual a nossa natureza, a nossa nacionalidade. Nós podemos ser até de outro país, né? Não sei se o John e a Titi estão aqui hoje de manhã. Podemos ser de outro país, né? A referência é o Pedrinho. Como não tem o Pedrinho correndo, você não sabe se eles estão, né? Mas o Pedrinho deve estar correndo lá no fundo. Glória a Deus por isso. Pessoal, a gente pode ser de outro país, não tem problema. Eu posso viajar daqui, ir para os Estados Unidos, chegar numa igreja, entrando lá. Eu sei que eu sou um com aquelas pessoas que estão ali. Sabe por quê? Porque em Cristo não há divisão. Em Cristo não há Maria Madalena. Em Cristo não há Maria, mulher de Clofas. Não, é bom a gente estar aqui, porque apesar das nossas diferenças, em Cristo nós somos convidados a caminharmos juntos. Amém? Você poderia dizer aí para quem está do seu lado aí: quero caminhar com você, meu irmão, independente da sua maneira de ser, independente de como você, independente se você é palmeirense, quero caminhar com você, tá bom? Você sabia, eu casei com a Cris já foi muito mais fã de futebol, né? Mas ela é palmeirense. E eu e o Gabriel somos corintianos, glória a Deus, porque consegui passar alguma coisa para o meu filho, né, o time. E aí, é assim, irmãos, nós estamos assistindo o jogo na sala, eu e o Gabriel, o Corinthians está ganhando, jogando bem demais. Ela chega na sala, chega uma entidade espiritual futebolística, e o time começa a jogar mal, toma gol, e aí eu não falo nada. Porque ela chega já falando, vão levar um gol já já. Eu vou para outro quarto, ligo outra televisão, tranco a porta e fico lá. Não importa o que você é, do que você gosta, não importa se você gosta do Jô pregando, se você gosta do Reinaldo pregando, se você gosta do Regis, se você gosta da Gabi, não importa, meus irmãos, nós somos um em Cristo Jesus. E só vamos conseguir ser igreja de verdade se nós continuarmos caminhando juntos. E a Bíblia diz, né? Vou para o meu terceiro ponto com você. Passado o sábado, no começo do primeiro dia dessa semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Você pode dizer comigo? Foram ver o túmulo? Elas não foram ver túmulo nenhum, meus irmãos. Na verdade, não havia um túmulo, um jazigo como nós temos hoje. Era um lugar, uma caverna, onde se colocava-se lá a pessoa que faleceu e colocava-se uma pedra. Lembram de Jairo? Do amigo de Lázaro, quando Jesus chega e diz: tirai a pedra. E a Bíblia diz que elas iam pensando: quem vai tirar essa pedra para a gente quando a gente chegar lá? Então elas não foram num túmulo. Na verdade, elas foram ver Jesus. Amém, irmãos? Elas queriam entrar dentro daquele túmulo e ver Jesus. E é a terceira coisa que eu entendo que é bom quando nós estamos na igreja, seja de manhã ou pela noite. É bom porque nós estamos por causa de Jesus, irmãos. Elas foram àquele lugar por causa de Jesus. Se fosse qualquer outra pessoa que estivesse morta ali, talvez elas não fossem. Talvez não falasse nada ao coração delas. Mas como... Está vendo como é bom, irmãos, ter irmãos? Esse é o Cid. Eu me senti no multiverso hoje, irmãos, com o João. O João falando, aquele é o Cid, esse é o Cid, e eu sou, né? Então, pessoal, elas foram ver Jesus. Não foram ver um túmulo, nem fazer uma visita ao cemitério, não. Elas foram ver Jesus. E a terceira coisa, nós viemos aqui, entre aspas, ver Jesus. Nós viemos aqui por causa de Jesus. Amém? Porque, irmão, se você acordou de manhã e veio aqui para me ver, você perdeu horas de sono. Você perdeu horas de sono. Se você saiu da sua casa, veio aqui para ver os irmãos tocarem, você poderia ter ligado no YouTube em bandas muito mais profissionais. Nós viemos aqui, meus irmãos, porque cremos que Jesus habita aqui no nosso meio. Eu acredito que Jesus está aqui, irmãos. Eu acredito que Jesus está aqui passeando no nosso meio. Eu tenho a oportunidade de estar aqui nesse templo todos os dias da semana praticamente, né?
E meus irmãos, cada vez que eu entro aqui, eu sinto isso tão estranho, sem vocês aqui, irmãos, tão esquisito, cadeiras vazias, tudo desligado, sem crianças, sem presença de gente. Isso aqui, quando nós não estamos aqui, é só um prédio, só uma construção. Glória a Deus pela construção, glória a Deus pelo ar-condicionado, glória a Deus por tudo isso. Mas irmãos, sem a igreja e sem a presença de Cristo, meus irmãos, isso aqui não é nada. E nós estamos aqui nessa manhã por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Não viemos aqui cumprir uma escala de tocar, de ministrar às crianças, não. Nós estamos aqui porque cremos que há um poder, que há uma graça, há um amor de Jesus quando a igreja se reúne. Elas foram ver Jesus, e nós viemos aqui também por causa de Jesus, irmãos. Viemos aqui porque temos a certeza que o Senhor também está aqui conosco, ministrando ao nosso coração. E é tudo muito bom. Louvar ao Senhor é bom, irmãos. Louvar ao Senhor é bom. Meu irmão, eu não sei como o João aguentou essa semana, né? Estamos indo para o 8º culto hoje, né? De domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, hoje de novo, né? E vocês que estiveram aqui conosco, glória a Deus por tão grande número de pessoas que estiveram aqui conosco, né? E Deus, nós vimos Jesus presente ali no nosso meio, irmãos. Porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, ali Ele estará. Estamos aqui hoje à noite, muito mais do que 2 ou 3 pessoas, então cremos que Jesus também está aqui no nosso meio, amém? Elas foram lá por causa de Jesus, mas elas foram lá não para tomar algo de Jesus, não para receber algo de Jesus, elas foram levar algo. Não está escrito na sua Bíblia? Elas foram levando óleos, levando bálsamos para honrar Jesus. Elas levaram algo, elas foram oferecer algo. E pessoal, culto é lugar de oferecermos algo ao Senhor, de oferecermos o nosso coração, de oferecermos a nossa adoração, de oferecermos o nosso dinheiro, de oferecermos o nosso perdão às pessoas que erram contra nós, e pedir perdão para as pessoas às quais nós ofendemos também. Mas nós, em primeiro lugar, viemos aqui na igreja para dar algo ao Senhor, porque Jesus é o centro desse culto, amém, irmãos? Amém. Pessoal, o centro desse culto não é você, não sou eu, porque nós vemos hoje um tempo de gente de culto muito humanista, que tudo é voltado para você, para mim. Deus vai fazer por você, Deus vai te dar isso, Deus vai abrir isso, vai fazer aquilo, vai curar, vai arranjar um marido para você, vai arranjar uma esposa para você, e a gente vai se acostumando a ir à igreja para receber algo, e não tem nada de errado com isso, porque recebemos de Jesus, amém, irmãos? Quem aqui já recebeu bênçãos do Senhor? Eu já recebi muitas. Essa semana, irmãos, derramar do Senhor na minha vida, sabe? Uma injeção de Deus na minha vida. Eu estive viajando alguns dias atrás, né? Irmãos, eu fui muito tocado por Deus nessa viagem, apesar de vocês não estarem lá, né? Então não foi perfeito. Mas eu fui lá e me chamaram para pregar. Eles têm um culto só nos domingos de manhã. Aí eu preguei essa mensagem que eu preparei e preguei lá também, porque eu nunca vou num culto de manhã, e preguei lá. Aí terminou o culto, eu fiquei lá com a irmã que eu tenho lá como minha mãe, né, Jocely, e apareceu um casal assim, eram 3 horas da tarde, sem avisar. Irmãos, se você for na minha casa, é muito bem-vindo, só que me avisa, porque se eu não quiser, eu saio. Brincadeira. E chegaram assim, estava um frio aquele final de semana, vocês se lembram? Eu falei para Cris, está frio? Ele falou, tá 21 graus, lá estava 14, e chovendo. E eles chegaram, um casal, com um filho, eu não conhecia, entraram,
E a irmã falou, eles querem conversar com você, querem te conhecer. E vocês sabem como eu amo essas coisas, né, irmãos? E foram lá, e aí coloquei um sorriso nos lábios, uma camisa, porque eu estava, né, toda à vontade lá, e eles sentaram na sala, e a gente começou a conversar, e chegamos ao cerne daquela visita. Eles falaram, pastor, nós ouvimos aqui na igreja do tanto de coisa que Deus fez através da sua vida enquanto você estava aqui. Quando você se converteu, quando você foi batizado, quando você se tornou líder de jovens. A minha jornada na igreja começou dando aula na classe infantil, irmãos. Já falei para vocês. Dando aula na classe infantil. E foram alguns anos assim. Louvado seja Deus pelo ministério infantil. E nós ouvimos tudo que Deus fez. Irmãos, sem falsa modéstia, Deus fez muitas coisas. Porque para eu me converter de verdade, o poder de Deus tinha que ser gigantesco na minha vida, irmãos. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque se eu não visse o que eu vi, e não participasse do que eu participei naqueles 10 anos, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Muita coisa, e muita manifestação do poder de Deus. Eu creio que Deus cura através de orações, irmãos. Eu creio que Deus dá visões através de oração. Eu creio que Deus traz palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Eu creio num Deus que nos inspira a estudar, mas também creio num Deus que faz e tem e traz ao nosso coração demonstrações do seu poder, para que a nossa fé seja acrescentada. E aí, eles falaram, então nós resolvemos trazer o nosso filho, para você fazer uma oração por ele, porque o nosso filho não pode comer absolutamente quase nada, e ele nem gosta de comer, porque quando ele come, ele sente algumas coisas no seu organismo, no seu corpo, então ele associa a comida com que ele vai passar mal, e ele vive à base de vitaminas, de visita a médicos, a nutricionistas, e eu queria que você orasse para que o Senhor fizesse com que o nosso filho saísse dessa situação, porque nós sabemos que Deus age através da sua vida. Então eu falei para ele, meu irmão, eu nunca fiz nada, nunca nada dependeu de mim, mas dependeu de se Deus queria agir daquela forma. E eu confesso a vocês, meus irmãos, que de uns anos para cá, eu tenho deixado de lado algumas coisas que Deus colocou na minha vida como ministério, de ver e provar do sobrenatural de Deus, de orar e ver demônios se manifestando e sendo expulsos. Confesso até a vocês que algumas vezes olhei para algumas pessoas endemoniadas, aqui na igreja mesmo, e achei que elas tinham problemas mentais, e elas podem muito bem ter problemas mentais, mas isso não impede que Satanás use. Para os problemas mentais, então, elas vão procurar psicólogos e remédios de psiquiatras, e para a ação do diabo na vida delas, eu vou declarar, sai em nome de Jesus dessa vida, porque nós não podemos ser totalmente ver as coisas com uma racionalidade, devemos ser racionais, mas a nossa razão, ela não pode excluir o sobrenatural de Deus na nossa vida. E eu vejo pastores subindo ao púlpito para falar sobre dons espirituais. Eu creio em todos os dons espirituais, irmãos, e busco do Senhor viver com o fruto do Espírito na minha vida. E disse a ele, eu não faço nada, mas vou orar pelo seu filho. E oramos pelo filho daquele moço, oramos, pedimos ao Senhor que colocasse nele desejo de comer, pedimos que colocasse nele a vontade de se alimentar, e que ele não se sentisse mal a partir daquilo que ele comia, porque geneticamente e medicamente ele não tinha nada, muitos médicos eles haviam já consultado, e ali oramos e eu vim embora. Nessa semana passada recebi um telefonema deles, do pai, telefonema não, falou com a irmã e ela me falou,
E ela me falou, e o testemunho é esse, que esse menino, daquele dia em diante, ele passou a comer perfeitamente, irmãos. Perfeitamente. E mais do que isso, irmãos. E mais do que isso, além de comer perfeitamente, os médicos que os consultaram disseram que não sabem o que aconteceu, mas que algo mudou dentro da cabeça daquele menino, que ele não vê mais a comida como algo que vai lhe trazer dor, mas que vai lhe trazer algo bom. E Deus falou ao meu coração, aqui. E detalhe, eu vou contar isso, irmãos, tá? Eu vou contar isso. E o pai é um homem de posses, a família é uma família de posses. E ela disse o seguinte, e ele disse o seguinte para aquela senhora, para a Jocely, disse o seguinte, que você pode, fala para ele que eu quero abençoá-lo financeiramente, e para ele me falar um valor, que eu vou mandar um valor para ele. Irmãos, eu fiquei tão contente, irmãos. Eu fiquei tão contente, tão feliz. E aí o Espírito Santo de Deus falou audivelmente dentro da minha sala: você venderá aquilo que de graça eu dei a você. E eu lembrei da palavra de Deus que diz: de graça recebestes, de graça dai. E com uma dor profunda no meu coração, eu disse para ela, diga a ele que ore por nós, que está tudo certo. E o Espírito Santo falou ao meu coração, você está racional demais. Você está mais humano do que crente. E você esqueceu onde você foi gerado. Porque eu fui gerado no meio da glória de Deus se manifestando, irmãos. Irmãos, se Deus não tivesse feito o que fez comigo, eu estaria frequentando os terreiros de Umbanda até hoje, irmãos. Eu estaria tomando os remédios controlados até hoje, irmãos. Estaria. Eu sei de onde eu fui tirado. Eu não nasci dentro de um berço evangélico. Eu sei o que eu vi do meu pai durante anos e anos. Eu sei do abandono que eu vivi, de meus irmãos não aceitarem o que meu pai fazia e saírem de casa, e eu ser um garoto de 6 anos, precisar ficar lá, até ter idade. Então eu sei o que Deus fez, como Ele fez e por que Ele fez. E o Espírito Santo falou: você se esqueceu de quem você é. Volte às práticas das primeiras ações. E meu irmão, tem sido uma descortinar de Deus, de ver Deus fazendo de novo aquilo que Ele sempre faz, porque os dons de Deus e a vocação, diz Romanos, são irrevogáveis. Ou seja, você tem de Deus o quanto você quiser. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo você vai ter dele o quanto você quiser. E foi um derramar, irmãos. As paredes desse salão ficaram encharcadas da bênção do Senhor, irmãos. E aí, irmãos, foi muito bom a gente poder perceber que Jesus era o centro daqueles cultos ali, e Jesus é o centro da nossa vida, irmãos. Elas foram honrar Jesus, elas foram ver Jesus, elas deram ao Senhor a centralidade das suas vidas, elas ofereceram a primazia para o Senhor, elas foram levar coisas caras para o Senhor, e a gente vai entendendo que estarmos na igreja é muito bom, quando Jesus é o centro da nossa vida. Porque a gente poderia estar sentado em qualquer outro lugar de culto, irmãos, só que aqui é diferente, porque Jesus é o centro desse culto da nossa vida. E essas mulheres, meus irmãos, elas provam algumas coisas interessantes, né? Que quando elas chegam, do versículo 2 em frente, quando elas chegam ali naquele lugar, a pedra já estava removida. É tão interessante, meus irmãos, que quando Jesus faz coisas que nós estamos tão preocupados, e quando a gente vai ver, nosso problema já foi resolvido. Já passaram por isso, irmãos? Elas iam preocupadas: quem vai tirar essa
pedra. Quem vai remover essa pedra? E sabe por que é bom a gente estar aqui? É bom nós estarmos aqui, porque nós podemos descansar o nosso coração e confiar que o nosso Deus já está cuidando dos problemas de amanhã. Elas vinham com o coração tão apertado, quando chegaram não tinha mais problemas, não tinha. Então é bom nós estarmos cultuando ao Senhor hoje de manhã, porque enquanto nós estamos aqui cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas. Porque Deus já estava no futuro das duas Marias. E sabe que foi uma intervenção do céu. A Bíblia diz que um anjo desceu. Você crê nisso? Um anjo desceu, tirou a pedra e de uma forma desaforada sentou sobre a pedra. Sentou sobre a pedra. Quando eu leio esse sentou sobre a pedra, meus irmãos, eu penso o seguinte, que o coração das duas Marias estavam preocupados, estavam ansiosos, mas o céu não estava. No céu havia um mandato de Deus para que aquela pedra fosse removida. É bom nós orarmos, buscarmos a Deus, porque enquanto nós oramos, confiamos que Deus está abrindo e tirando as pedras que estão no nosso caminho. Confiamos naquela palavra de Jesus que ele disse: não andem ansiosos sobre coisa alguma. Irmão, a ansiedade tem roubado o seu presente. Alguém já disse que a ansiedade é excesso de futuro, e é verdade mesmo, porque você fica pensando nas coisas do futuro, como vai ser, e esquece de viver a sua vida hoje, o seu presente hoje. Irmão, ame hoje, perdoe hoje, faça as pazes hoje, libere perdão hoje, porque amanhã você pode estar dentro de um paletó de madeira, você pode estar dentro de uma urna funerária amanhã, e aquilo que você pensava fazer hoje, você não fez. E sabe que ficar ansioso é um mal desse tempo. E a minha oração nessa noite, nessa manhã de ceia, é para que o Senhor ele venha sanar todas as ansiedades do nosso coração. Amém, irmãos? E o último versículo, que é o 10, que diz: então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos. A última coisa que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, é que a gente vem, glória a Deus porque você veio, é que a gente é acolhido, porque na igreja a gente é acolhido. Igreja não é lugar da gente ficar de cara feia, de bico, não. Igreja é lugar da gente provar da alegria do Senhor, que é a nossa força. Igreja é lugar da gente ter amizade, amigos, estarmos juntos. A gente é acolhido, a gente é ministrado. Eu não sei quem que programou o dia de ontem, irmãos, o sábado, porque programaram às 8 horas da manhã, doar sangue no Hemocentro. Vamos nós. Aí programaram 17h30, reunião da semana de oração. Aí programaram às 19 horas, culto do Conecta. E não satisfeitos, programaram uma festa caipira do Conecta depois, e um culto no domingo às 9 horas da manhã. E um jogo às 5 horas para sofrer mais ainda. Pessoal, tem dias, meus irmãos, que é estressante, mas igreja é isso, sabe? Igreja é isso. Igreja é caminhada, é estar junto. Igreja é a gente caminhar junto. E que gostoso, e que bom é a gente caminhar juntos, né? 17, 18, 19, tempo para a gente caminhar junto também. Só que aí, quando tudo acaba, e essas duas Marias provam tudo isso, Jesus disse: provaram, gostaram, agora vão dizer aos meus irmãos. Irmão, o final de tudo isso é uma missão. Diga comigo, missão. Porque na igreja a gente é abastecido, e depois de abastecido, Jesus diz: rala, agora vai lá fora
e diga aos meus irmãos. E eu poderia parafrasear isso dizendo, e diga aos perdidos que estão lá fora, que é bom nós estarmos aqui. E diga às suas amigas depressivas, que em Jesus há cura, e por isso é bom nós estarmos aqui. E diga à sua família, que você está vivendo o melhor tempo da sua vida, porque você está vivendo, caminhando com Jesus. É uma missão, irmãos. A missão é ide e pregai o Evangelho. Então é muito bom a gente saber desse Jesus, que na ceia nos convida a sermos missionários. Amém? Quero pedir aos nossos queridos irmãos que estão ministrando louvor hoje para vir. Nós vamos participar da ceia do Senhor e nós vamos celebrar juntos dessa graça de que